Assim está escrito: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, algumas versões diz criaturas débeis, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa ou a aranha, né? Numa versão mais contextualizada está escrito a aranha, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Amém? Amados, o sábio, o proverbista, aqui nesse caso, o Agur, ele medita sobre muitas coisas e estas coisas lhe chamam a atenção pelos ensinamentos que elas carregam. Eu gosto muito de uma frase do Charles Haddon Spurgeon, que ele diz que não são raras as vezes que a natureza nos prega grandes sermões. E aí precisa ter, com certeza, um pouco de humildade e principalmente desaceleração para você observar a natureza, né? Então, o primeiro passo que a gente aprende é que a gente precisa desacelerar um pouquinho para aprender com a natureza. E não aprender somente com os grandes, né? Com o leão a gente aprende com a força, com o elefante, mas a gente pode também aprender com coisas pequenas, como o sábio, o proverbista, está aqui propondo para nós. E é interessante que, inclusive, isso vale para que a gente não seja tomado por um conceito que é muito peculiar dos nossos dias. Que conceito é esse? A gente julga as coisas pela embalagem. E às vezes a embalagem engana, que é uma beleza. A gente olha a pessoa e diz, deve ser forte, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas esquece que nós não podemos ser precipitados na nossa avaliação sem antes testar, sem antes fazer o devido uso para que a gente não chegue a conclusões precipitadas, né? Na cultura daquilo que é belo, e aí há uma loucura muito grande nos nossos dias, né? Um excesso de procura pela beleza, as pessoas estão olhando muito o estereótipo. Inclusive, vai-lhe um conselho aqui para os jovens, para as moças e para os moços. Cuidado, né? Porque às vezes vocês podem ficar olhando assim, só o estético, e aí pensa que é assim, só que o estético ele passa, tá bom? Ele não dura mais do que 50 anos, se é que chega nos 50, né? Alguns casos começa a cair o cabelo, a barriga aparece, e aí de vez em quando uns dentes vai embora, e aí quando você pensou que não, aquela belezura toda, não durou nem esse tempo todo que você estava achando que ia durar. Então a gente precisa tomar cuidado para não ser enganado somente pelos olhos, não é isso? Porque senão a gente fica ali só focado, né? E aí cuidado, né? O meu gatinho, a minha gatinha, aí depois pode ser, na verdade, alguma coisa bem diferente disso que estava imaginando ser. Bom, esse é um dos ensinos que está posto aqui também. Mas o mais importante dele é o que o proverbista, ele se propõe a analisar. Ele olha para esses animais da natureza e ele percebe que há uma grande sabedoria. E ele começa pela formiga. Ele olha para a formiga, que é um pequeno inseto, um pequeno animal, um inseto de pequeno porte, quase que insignificante, mas ele percebe que, apesar da pouca força que tem uma formiga, ela é um animal, um inseto muitíssimo inteligente.
E o que ele observa de inteligente na vida da formiga? É que a formiga é um animal, um inseto, que ele tem cuidado com a sua provisão, e ele é um animal, um inseto, totalmente dado ao planejamento. Ou seja, ele tem uma visão não imediatista das coisas. A Bíblia nos ensina, e aí você pode conferir comigo, Provérbios 6, versículo de número 6, também nas palavras do sábio, ele diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, e reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então o que a formiga é? Ela é planejada. Ela pensa no futuro. Ela pensa no longo prazo. Olha só, irmão, uma formiga ensinando a gente a pensar no longo prazo. E aí eu repito, numa sociedade imediatista como a nossa, nós precisamos aprender a olhar para isso aqui e tomar as lições corretas. Irmãos, aqui a formiga, ela poderia consumir aquilo que ela colheu, sim ou não? Sim, como todos fazem, inclusive o leão. Você sabia que o leão passa fome, mas a formiga não? O leão, com toda aquela força, com toda aquela bravura, passa fome. Mas a formiga é melhor provisionada do que o leão. Só porque ela, detalhe, nem tem toda essa competência neural que você tem, mas pelo instinto dela, ela se programa para o futuro. O povo de hoje, eles vivem somente o dia de hoje. Eles estão como Paulo, quando escreveu para o povo em Corinto, que eles diz: comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Então, para muita gente, a vida é esse ensaio imediatista, que todas as coisas precisam ser gratificadas imediatamente. E aí, eu gostaria de falar à luz disso e inclusive aplicar um conceito de vida financeira. Irmãos, nós não podemos receber tudo que temos e consumirmos. A gente precisa ser um pouquinho cuidadoso com o dia de amanhã. Eu sei que vocês vão ficar me olhando assim, é isso aí mesmo, pastor? É, você aprender direitinho. Porque o dia de amanhã não te pertence, não. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. No conceito do mercado financeiro e da educação financeira, nós chamamos uma atitude como essa de reserva de emergência. Sabe o que é reserva de emergência? É se você ganha um pouquinho, 1.000, você guarda 100, você guarda 50, e vai juntando um bolinho de bolinho em bolinho, de pouquinho em pouquinho, porque o proverbista também disse uma coisa muito importante, né? Que ele diz que aquele que ajunta aos poucos, presta atenção o termo, aos poucos, aumentará a sua riqueza. É aos poucos. Então não precisa ter pressa. Mas se a gente vai fazendo as coisas como deve ser feita, como a Bíblia está nos ensinando, nós não seremos surpreendidos pelo dia mau, porque o dia mau chega, irmão. Alguém bate no carro da gente, a gente bate e às vezes também não consegue anotar a placa, né? Fica doente, acontece um infortúnio dentro de casa, estoura um cano, queima o chuveiro, queima o micro-ondas, queima o fogão, né? E tudo isso custa um dinheirinho da gente, o suor da gente. Se nós não estamos preparados para esse dia, o que acontece com a gente? Aperto, dificuldade, e aí a gente não consegue administrar bem.
E aí tem umas pessoas que, eu sei que às vezes quando eu falo isso, os irmãos podem pensar, o pastor fala de dinheiro, ou dinheiro não é um problema para nós, ou é, irmão? Não, não deveria ser não. O dinheiro deveria ser para nós um servo, e não um senhor. Tá certo? Então, quando a gente às vezes fala de um tema como esse, algumas pessoas ficam meio assim, estressado, e aí fica falando, mas por que ficar falando de dinheiro, né? Por que ficar falando de dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Algumas pessoas dizem assim, ó, o dinheiro serve para nada. E aí eu vejo alguns crentes falando isso. A Bíblia não te ensinou isso. Não foi a Bíblia que te ensinou isso. E alguns dizem assim, não, mas o dinheiro só traz infelicidade. A falta dele traz felicidade, irmão? Hã? Traz? Não, porque se trouxer, vamos fazer o seguinte. A gente pega e dá para você. E a gente fica tudo feliz. É assim que funciona? Não. Nós precisamos administrar bem as coisas. A gente precisa armazenar, guardar, planejar, para ter uma vida sossegada. E aí é claro, o dia que o imprevisto vier com um ímpeto maior, saiba que você tem um Deus que Ele é o teu sustentador, o teu provedor. E Ele envia socorro. Eu já vivi milagre financeiro, eu já contei isso, eu passei eu fiquei 5 anos no deserto, comendo o pão da providência. Comendo o pão da providência. Porque Deus cuida da gente. Mas aquilo que eu e você devemos fazer, nós precisamos fazer. Então cuide bem, irmão, para você poder não ficar desprotegido quanto o amanhã. A formiga está nos ensinando que quando as coisas estão indo de maneira correta, boa, armazene. Aí vai um conselho para os jovens. Tem jovem que não casou e não está conseguindo guardar nada. Então, quando ele casar, ele está ralado, não está, gente? Desculpa aí a expressão. Porque se não guarda quando novo, quando casar, vai fazer o que da vida? Porque quando a gente casa, eu lembro, né, que quando eu saí da casa do meu pai, eu nem sabia que eu tinha aquele tanto de boleto para eu pagar. O primeiro mês eu já esqueci de pagar logo a conta de luz. Quando eu pensei que não, tinha um homem lá embaixo para cortar. Eu, não corta não, porque tu sabia que eu tinha que pagar. Não, mas está aqui, vamos pagar agora. Acostumado na vida boa, né? Não está nem preocupado com o dia de amanhã, só comendo, bebendo do bom e do melhor na casa do pai. Aí vem as responsabilidades. E aí a gente precisa aprender a lidar com um dia bom. Pegue esse exemplo aqui, irmão, para você ser um crente que tome cuidado com a sua provisão e seja alguém planejado. Amém ou não, irmãos? Agora, deixa eu te dar um outro conselho que está aquém do dinheiro. A formiga faz isso no dia bom, e nós devemos fazer isso no dia bom com relação a todas as fases da nossa vida. Você sabe por quê? Porque tem o tempo do inverno da nossa vida, inclusive da nossa vida espiritual. E aí é que está o maior de todos os problemas. Eu vejo muitos crentes relaxados. E desculpe, irmão, o termo, viu? Porque não tem outro nome, outra nomenclatura para eles. Crentes relaxados. O que são esses crentes? Eles não se preparam para a vida. Só que, querendo ou não, o dia mal vem. O dia mal, ele vem, irmão. Ele bate na porta da casa de quem ora, de quem não ora, do justo, daquele que não é justo, do que é bonzinho, daquele que é malzinho. Não tem essa, o dia mal vem. Aí tem um detalhe, o justo, quando vem o dia mal, ele às vezes nem força tem para orar, mas ele pode sacar do depósito que ele armazenou. Ele guardou um depósito. Você sabe que às vezes, eu sempre tenho falado isso aqui para os irmãos, sobre a cultura da oração. A gente não ora, irmão, porque a gente está com aquela vontade de orar, não. Não é assim não, irmão. A gente ora porque a gente precisa ter a disciplina da oração, da comunhão, e aí a gente vai aprendendo, mas tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente não quer ler a Bíblia, tem momentos da nossa vida que nós não estamos dedicados ao jejum. Aí só que quando vem a prova, é isso que nos sustenta diante do tempo ruim.
Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. É o episódio do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías vai lá no palácio enviado por Deus, e o Senhor manda ele avisar o Ezequias que ele vai morrer. Imagine, chega o profeta na sua casa e disse: ó, faz o seguinte, põe sua casa em ordem, porque o tempo aqui acabou. A Bíblia diz, e ele já estava enfermo, que ele vira para a parede e ele faz o que, irmãos? Um saque. E qual é o saque que ele faz? Senhor, lembra-te do quanto eu andei na sua presença. A Bíblia diz que a oração dele foi essa. Ele só sacou o que ele havia depositado. E vai vendo, a Bíblia diz que Deus se agradou, falou com o profeta e disse: volta lá e diga para ele que eu lhe acrescento mais 15 anos de vida. Nós precisamos nos preparar, irmão, e aí é por isso que a gente vê, irmão, muita gente na hora da adversidade ficando pelo caminho. Você sabe por quê? Porque não tem nenhuma provisão espiritual depositada. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz para a gente buscar o Senhor enquanto é dia, porque a noite se aproxima e ninguém vai dar conta de fazer isso. Então, sejamos provisionados, tanto materialmente quanto espiritualmente. Nós precisamos assim proceder. Vamos avançar um pouquinho, irmãos, porque ainda tem mais 3, né, para nós aprendermos. Aí ele diz assim agora: olha a sabedoria dos coelhos. Eles são débeis, frágeis, mas contudo habitam nas rochas, fazem a casa deles nas rochas, nos penhascos. Aqueles que estudam os animais, eles falam que o coelho, no descampado, ele é uma presa fácil. Apesar de ser muito ágil, muito veloz, aí tem a águia que pega ele, tem outros, né, que correm, e no descampado ele está em desvantagem. Mas quando ele percebe tudo isso, o que ele faz? Ele corre para a sua casa, e a sua casa está onde? Na rocha. Será que isso nos ensina? Ensina muito. Ensina porque todo cristão é ensinado que a vida dele, a casa dele precisa ser edificada sobre a rocha. E é assim que funciona. O inimigo, irmão, vê a gente frágilzinho como um coelho no descampado. Aí ele vem contra a gente corre para a rocha. A gente corre para a casa de Deus. A gente corre para a presença de Deus. A gente corre para aquele lugar aonde nós estamos abrigados e protegidos, aonde a sombra do Altíssimo se estende sobre nós e Ele não pode nos tocar ou nos ferir. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 caem à nossa direita, mas nós não somos atingidos porque a nossa casa está sobre a rocha. Com os coelhos nós aprendemos sobre segurança e habitação, construir a nossa casa num lugar seguro. Que ensinamento valioso para mim, para você. Nós podemos, irmãos, até sermos frágeis, mas se os nossos pés estiverem firmados na rocha,
nós não seremos envergonhados e decepcionados. Satanás não terá vitória sobre a nossa vida. Jesus, no Sermão da Montanha, ele comparou o homem prudente e o homem imprudente exatamente sobre essas mesmas primícias, dizendo que o homem imprudente é aquele que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Na areia fala de alguém que quer fazer uma construção sem esforços, alguém que quer fazer uma construção sem a preocupação com o fundamento. Porém, há um grupo que são aqueles que ouvem e obedecem, e eles constroem a sua casa sobre a rocha. Qual é a diferença entre ambos? A tempestade vem para ambos, a luta vem para ambos, mas só um permanece de pé. Quem que permanece de pé? Quem tem a sua casa edificada na rocha. Quem é a nossa rocha, irmãos? Quem é a nossa rocha, meus irmãos? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra de esquina, na qual nós fundamentamos a nossa fé e a nossa esperança, e é por isso que nós estamos triunfando até aqui. O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, você é uma pedrinha desse tamanho, pequeno, um fragmento, mas eu sou uma rocha. E a partir de hoje eu te declaro uma verdade eterna: eu edifico a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sua casa está onde, irmão? Na rocha. Se a sua casa está edificada sobre a rocha, deite-se tranquilo, deite-se em paz, porque ela não pode ser abalada, pois o fundamento dela é Cristo. Esse é o melhor lugar para a gente construir a nossa habitação. É nesse lugar que nós devemos estar. Vamos para o próximo, amados. O terceiro são os gafanhotos. E o texto diz que eles não têm rei. Contudo, eu gostaria que você lesse comigo. Contudo, eles fazem o quê? Como? Avançam juntos. E aí é interessante pensar sobre isso, né? Não tem nenhum líder, né? Não tem nenhum rei, não tem nenhum comandante, não tem ninguém dizendo: olha, nós vamos fazer um ataque na lavoura X, ou nós vamos fazer um ataque na lavoura Y. Mas eles fazem o quê? Avançam juntos. Eles andam na coletividade. Eles andam na unidade. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É o ensino de como nós devemos ser como igreja. Como igreja, não há espaço para a carreira solo. Como igreja, não há espaço para crentes individuais e individualistas. Para crentes, não há como ser igreja sendo partidaristas ou pessoas departamentalizadas, que eu só olho para aquilo que é próprio meu. Não. No reino, o que impera é a coletividade. É andar sempre unido, sempre acompanhado, sempre com um grupo, sempre na dupla, na parceria, na comunhão.
Por isso que o próprio proverbista diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque dois têm melhor paga do que aquele que anda só. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se está com frio, o outro faz o quê? Aquece. Se está sobre ataque, os dois se unem para poder somar em força e afugentar o ataque. É por isso, irmãos, que não existe essa história de crente desigrejado, de crente que é crente de internet, cujo pastor dele, sabe o que é? É o Google. A hora que ele quer, ele digita lá uma mensagem para ele poder ver, e aí disse: me alimentei, estou alimentado. Isso não existe na vida cristã, isso é antibíblico, isso é destrutivo, isso é caminhar para um abismo. No reino de Deus nós somos chamados para ser um povo, para sermos um corpo, e como corpo nós temos muitos membros, e cada membro é útil naquilo que produz e que faz. O que seria do meu corpo sem as minhas mãos? O que seria do meu corpo sem os meus pés? Mas o que seria das minhas mãos se não fossem as unhas? O que seria, irmãos, dos meus olhos se não fossem os cílios para proteger? Tudo tem uma finalidade no corpo, irmão. Todos têm uma finalidade, e a nossa finalidade precisa culminar numa comunhão abençoadora. Irmãos, é por isso que aqui na igreja nós precisamos tomar todo o cuidado para a gente não ser pessoas isoladas. Eu de vez em quando falo aqui para os irmãos: irmão, no domingo, não seja um crente apressado para ir embora não, irmão. Tem gente, eu já falei isso aí, tem uns que ele só falta ficar assim, irmão, na hora da bênção. Eu não entendo isso, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. Não é para a gente ser sozinho, não, isolado, irmão. É para a gente ter comunhão. É, como o Carlos aqui falou no domingo, é para a gente tomar um chá aqui, e quiçá tomar um chá lá na sua casa, na minha casa, sentarmos, conversarmos, nos ajudarmos, nos fortalecermos. Porque Deus não nos chamou para andar sozinho. Jesus, irmão, poderia andar sozinho, chamou 12 para andar com Ele. O único que tem capacidade não depende de ninguém. O Filho de Deus: se eu não quero andar só, eu quero andar com vocês. E quando Ele comissionou aqueles que eram os 12, os principais, Ele disse: também não quero que vocês andem sozinhos não. Quando vocês forem, vocês vão de 2 em 2. Como é que eu vou optar, irmão, por ser um crente carreira solo na igreja? Que infantilidade é essa? Que inadequação é essa? Desculpe-me, que arrogância é essa que a gente não consegue ter o outro do lado? E eu vou dizer uma coisa: você sabe por que Deus põe alguém do seu lado? Os crentes? É para a gente limar um ao outro. Irmão, porque Deus não, a gente não precisa limar Deus, seria uma pretensão nossa, né? Quem é que está precisando ser limado? É eu e você, ficar na forma direitinho. Aí Deus põe um ser humano com as mesmas falhas que você tem, para você poder ser lapidado. Para eu ser lapidado. E as nossas diferenças não podem destruir a nossa comunhão. E eu vou dizer: nós somos diferentes sim. Cada um pensa de um jeito aqui, irmão. Você quer ver uma prova? Eu e o irmão Isaías, de vez em quando nós estamos aqui, começa o culto, aí o ar. Aí eu vejo alguém assim, ó. Aí, ao mesmo tempo que alguém está assim, tem outro assim, ó. Aí o que significa isso? Tem um com frio, que tem outro que está com calor, né? Não é isso?
O dia que eu pintei essa parede aqui, um monte de gente, pastor, não podia ter pintado de tal de cor? Eu falei, podia. Mas se eu fosse pegar um pedaço de cada cor que vocês querem, isso aqui ia virar um mosaico. Então a gente tem as nossas diferenças, sim ou não? Mas isso pode impedir a nossa comunhão, irmão? É igual casado, né? Esse é o melhor ambiente para falar de coletividade, de unidade, né? Porque quando a gente quer comer alguma coisa, nem sempre a gente come o que a gente quer, né? Tem o prato que o cônjuge quer, né? Tem dia que a gente quer comer macarrão, mas a pessoa está querendo comer outra coisa. Aí por causa disso você senta na mesa com bico, irmão? É assim que tem que sentar? É assim ou não? Não é não, né? Eu espero que não. Porque a gente não pode fazer que as nossas diferenças sejam maior do que o nosso propósito. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Nós somos melhores juntos, irmãos. Eu sou melhor com você, sabia? E você, por incrível que pareça, é melhor comigo. Nós somos melhores juntos. Nós cantamos um hino aqui, né? Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Não é assim, irmão? Gafanhoto não tem um rei. Não tem ninguém querendo ser melhor do que ninguém. Mas quando eles saem, está escrito o texto, eles avançam juntos. Eles vão juntos. E juntos Deus chama eles, sabe do quê? De meu exército. O que é um gafanhoto, irmão? Um gafanhoto? É nada. Quem teme um gafanhoto? Ninguém. Ah, mas você teme uma nuvem de gafanhoto. Porque uma nuvem de gafanhoto destruiu o Egito. Uma nuvem de gafanhoto destruiu a nação de Israel, porque Deus disse, eu chamei o meu exército. Quando nós somos um povo unido, irmão, nós vencemos as batalhas que lutamos na força do Senhor. Será que você pode dar um toquezinho nesse irmão que está aí do seu lado e dizer, irmão, eu preciso de você? Aí tem um detalhezinho, né? Você também precisa de mim, viu? Juntos nós somos melhores, irmãos. Juntos nós somos melhores. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, esse aqui eu gosto bastante. O quarto ensinamento que nós temos é o ensinamento com a aranha ou com a lagartixa, né? E ele diz assim, olha, a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, ou a aranha, contudo, encontra-se no palácio. E aí, eu estava lendo alguns comentaristas falando a respeito disso, eles chegam à seguinte conclusão, né? Que esse animal, ele é essa fonte inspiradora de ensinamento para o proverbista, por causa da constância e da discrição. Constância e discrição. Eu confesso a vocês que eu já
desfiz muita telha de aranha. Eu não posso ver uma, que eu vou lá e passo o dedo. Só que eu fazia muito isso no sítio, né? E faço isso quando estou sempre. Mas se eu fizer isso hoje e voltar daqui, não sei se precisa ser uma semana não. Quando você voltar lá, vai ter de novo o quê? A telha de aranha. Você vai fazer isso aí uma vez, 2 vezes. Se você for passar o ano inteiro, só se você matar ela. Caso contrário, ela vai ser constante. Fazer o que precisa ser feito. E aí, quando o proverbista diz que ela também está nos palácios, a ideia dele é dizer para nós que quem é constante, que quem faz as coisas com constância, daqui a pouco, irmão, é convidado para sentar nos palácios. A disciplina nos leva ao aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento faz com que o nosso trabalho seja um trabalho de destaque. E se eu faço um trabalho destacado, daqui a pouco o rei me convida para fazer parte. Aí, nós precisamos aprender que ela faz esse trabalho como? Com discrição, né? É por isso que ela fica no palácio. E aí ela sabe exatamente onde ela tem que fazer, né? Porque ela não faz a telha em cima da mesa, não é isso? Ela faz num lugar onde ela não atrapalha, né? Então nós precisamos fazer o que precisa ser feito, irmão, sem ficar querendo que as pessoas fiquem assim para nós. Porque nós não somos pavão não, viu, irmão? A gente não precisa mostrar as nossas habilidades, as nossas competências, não. A gente só precisa fazer e fazer sempre. E fazer bem feito. Esse é o nosso compromisso. Fazer sempre e fazer bem feito. Se eu e você fizermos isso, daqui a pouco nós seremos coroados. Não foi isso que Jesus ensinou na parábola dos 10 talentos? Toma 1, toma 2 e toma 5. Aí quando ele encerra, ele fala o quê? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Aí ele sai da ideia de talentos para dar para aquela pessoa o quê? Cidades. Sai do campo do serviço para receber governo. Ei, alô, faça bem o que precisa ser feito. Faça com excelência, faça com discrição, faça com constância. Daqui a pouco, como diz o ditado, vão dizer que você tem sorte. Mas não é sorte não, sabe o que é isso? Disciplina, constância, fazer aquilo que precisa fazer e fazer sempre. E aí, irmão, tudo isso aqui tem tudo a ver também com a nossa vida espiritual. Isso também se aplica para a nossa vida espiritual. Fazer o que precisa ser feito. Porque todo trabalho que a gente faz, irmãos, na casa de Deus tem valor. Tá bom? O irmão que fica ali, ó, o irmão que está ali na porta, o irmão Júlio, o irmão Melquiades, esse trabalho para Deus tem valor. O trabalho que ninguém vê aqui, o trabalho que é feito ali atrás, ele tem valor. E o Deus que nós servimos é o Deus que contempla os trabalhos que aos nossos olhos não são visíveis. Mas Ele é o Deus galardoador. E nós precisamos ter essa consciência que se estamos fazendo para Deus, dele nós teremos uma recompensa. Não há trabalho em vão para Deus. E escute,
não há trabalho inútil para Deus. Se é na cantina, irmãos, se é na limpeza do templo, se é no cuidado dos carros, se é em coisas que as pessoas aqui nem veem, fazer um café, cuidar das crianças ali atrás, coisas simples, tudo isso tem uma importância no reino de Deus. Por isso nós precisamos olhar para isso aqui e aprender. Qual que é a nossa porção? Fazer com constância, fazer com discrição e saber que o dono do palácio, qualquer hora, chama a gente para receber a nossa promoção. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Vamos manter a nossa constância diante do trabalho do Senhor, para sermos por Ele abençoados. Vou fazer aqui o resumo para você não esquecer. Com a formiga, nós aprendemos sobre provisão e planejamento. Com o coelho, nós aprendemos a segurança da nossa habitação. Com os gafanhotos, nós aprendemos unidade e propósito. E com a lagartixa ou a aranha, nós aprendemos a constância e a discrição. Que o Senhor nos ajude a olharmos para a sua palavra e extrairmos dela as verdades que podem nortear a nossa vida para uma vida cristã vitoriosa, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de prudência, uma vida de cuidado. O meu desejo, irmãos, é que cada uma destas palavras possa gerar sabedoria prática no seu viver, para que em tudo você seja aperfeiçoado e o nome de Jesus seja sobre ti glorificado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês no nome precioso de Jesus.